Olá, olá, estudante de pós! Boas-vindas ao canal Escrevendo na Pós. Eu sou a professora doutora Luana, muito prazer. Se você ainda não me conhece, eu sou mentora de TCCs. Estou há mais de 10 anos na área acadêmica ajudando muita gente aí a destravar e concluir os seus trabalhos acadêmicos, seja graduação ou pós-graduação. E no vídeo de hoje eu vou te contar 5 técnicas de escrita para o seu TCC. Independente se você está na graduação ou na pós-graduação, ou vai ingressar na pós, ou seja qualquer trabalho acadêmico que você esteja escrevendo, esse vídeo é para você. Então, por isso, eu já peço que você clique no like, compartilhe e se inscreva no canal, porque tem vídeo novo toda semana. Então, vamos lá para o conteúdo, porque aqui nós somos direto ao ponto. O número 1 é você ter em mente que o seu texto acadêmico conta uma história. Isso mesmo. Encarar o texto acadêmico como início, meio e fim fica mais fácil de você ir escrevendo ele, sabe? Então, conte, né, uma história de forma lógica, de forma coerente, e isso te ajuda a escrever mais facilmente. Vamos pensar quando você era criança, né? Ou se você tem um filho ou uma filha, quando você lê uma historinha para ele, não tem início, meio e fim? Do mesmo modo, assim, deve ser o seu trabalho acadêmico. E mais uma coisa é você ter em mente que você está escrevendo esse trabalho para alguém ler, não é para ficar só com você. Então, quando você tem essas coisas em mente, você começa a pensar se o que você escreveu faz sentido. Então, na hora que você estiver escrevendo, se você ainda não começou, se você já começou, ou independente de qual etapa você está, se liga só nessas perguntas. Como vou apresentar a minha história? Isso aí é a introdução. Depois, como eu construí a minha história? Isso você vai trazer nos métodos. A seguir, qual foi o embasamento teórico para a minha história? Referencial teórico. O que eu encontrei na minha história? Resultados. E a seguir, como a minha história vai se comparar às outras? Discussão. E a conclusão é, qual é o desfecho dessa história? E isso não sou eu quem digo, mas um dos maiores especialistas em redação científica do país, professor Gilson Volpato, nos seus livros, né? Um deles é, aqui baseia-se isto, né? Essas perguntas, é a lógica da redação científica. Super recomendo. O 2, organize as suas ideias. É muito importante que você organize as ideias que você vai escrever no seu trabalho antes de começar a escrever. Crie um esboço, ou como foi falado em outros vídeos, um sumário, um mapa mental, o que você quiser. Mas o importante é você visualizar a estrutura do seu trabalho e estabelecer uma sequência lógica de ideias. Assim, você também pode agrupar as informações relacionadas e criar parágrafos mais coerentes. Um motivo de trava também de muita gente é deixar muito na imaginação e não colocar no papel. 3. Defenda as ideias, defenda a tese, deixe muito claro as ideias e os conceitos defendidos no seu texto, utilizando assim fontes confiáveis. Que fontes são essas, professora? Artigos de alto impacto, qualizar, né? Evitar fazer muita citação de trabalhos não publicados, como monografias, dissertações ou teses, e usar argumentos do ponto de vista lógico-científico que convença o leitor, independente da sua área, independente do tipo de trabalho acadêmico. A ciência se baseia em fatos, né? Em dados, em ideias. Então, você vai trazer no seu texto essas ideias de modo muito claro. E para isso, consequentemente, você vai ter que ter feito um bom levantamento de literatura, vai ter que ter feito um bom esboço, vai ter que ter base teórica. E para isso, se você não viu ainda, consulte os vídeos que eu falo como fazer isso passo a passo. 4. Clareza e objetividade. Escrever de maneira clara, evitando jargões, linguagens técnicas, linguagem assim não técnica, na verdade, coloquial, excessos de linguagem, ainda mais essa era de WhatsApp, né, de redes sociais, de chat GPT. Então, se atente a isso. Ainda se mantém raiz a escrita científica, né? Os papers de qualidade, se você for pegar da Nature e Science, todo mundo conhece, por exemplo, veja como é que é escrito. Inclusive, é uma base boa para você se basear, se inspirar. Evite frases muito longas, evite ser prolixo, de ficar indo e vindo, sabe? E o excesso de palavras.
Use frases curtas, simples, evitando repetições desnecessárias e mantendo objetividade na escrita científica. Você pode aplicar isso para qualquer texto que você estiver fazendo. E é bem importante você usar conectores para dar sentido às suas frases, né? Como conjunções, e isso vai dar uma fluidez textual. Uma coisa que eu vejo que de quem está começando agora e não tem experiência na maturidade na escrita científica é justamente não usar muito esses conectores, deixar as ideias muito soltas e não conseguir estabelecer uma sequência lógica clara e objetiva. É óbvio que se você está vendo esse vídeo e está começando agora, isso é só com o tempo, tudo bem? Mas se você já tem uma certa ideia, uma certa maturidade, você pode ir desenvolvendo e aprimorando isso, que só vem com a prática, não tem jeito. E o ChatGPT, inclusive, pode te ajudar nesses conectores. 555. Leia e analise textos. Faça uma leitura e análise de trabalhos acadêmicos de alta qualidade na sua área. Veja como que esses artigos são escritos. Se inspire. Os artigos de alto impacto, como Nature Science e outras bases de dados, eles ajudam a entender a estrutura, o estilo, a abordagem adequada para um trabalho acadêmico, né? Tem várias bases de dados independentes da área. Não vou estar citando para não puxar para nenhuma área, tudo bem? Mas note como que é feito, como é construído e se inspire no seu artigo, na sua tese, na sua dissertação, na sua monografia, no seu relatório. Analise o texto que você escreveu de forma crítica, se coloque no lugar de quem está lendo. É uma técnica muito bacana você pensar em quem está lendo, como, por exemplo, fazendo perguntas. Será que ficou claro a ideia que eu quis passar nesse parágrafo aqui ou nessa seção? A outra maneira que eu posso escrever isso de forma mais lógica, coerente. E uma outra técnica também é você dar para uma amiga ler, né? Alguém de fora, de preferência que não seja nem da sua área, para ver se entendeu. Se essa pessoa entendeu, é porque você está no caminho da escrita, tudo bem? Então, no vídeo de hoje é isso que eu queria passar para você. Se você tem alguma sugestão, melhoria, ou se faz alguma dessas coisas, me conta, eu vou adorar saber. Na capa do canal você encontra o link do Instagram, que você pode estar lá. Se você não veio de lá e se você não me segue lá, é super convidado a seguir. E caso você queira um auxílio, acompanhamento, acolhimento, você pode contar comigo como sua mentora, se inscrevendo no link da descrição para conversa grátis, no qual eu vou adorar te conhecer e saber qual é o seu perrengue aí no seu trabalho da pós, tudo bem? Então deixa o seu like se você ficou até aqui, compartilha, viu, para me ajudar e se inscreve se você ainda não é inscrito ou inscrita. Como eu sempre costumo falar, estamos juntas e juntos!